Neste vídeo nós vamos falar sobre o resultado do terceiro trimestre de 2022 da Mills, empresa que trabalha principalmente no mercado de plataformas elevatórias, que é esse negócio aqui na direita, né? Essa plataforma elevatória, e está entrando com tudo no mercado de linha amarela. Então vamos falar tudo sobre o resultado do terceiro trimestre de 2022 da Mills. Mas antes de mais nada, se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Matheus Silva, eu trabalho com mentoria e consultoria de investimento. Então, se você se interessa em aprender a investir, aprender a escolher bons ativos, boas empresas que estão baratas e que vão se valorizar no longo prazo, seja pagando dividendo ou subindo de preço propriamente dito, eu ensino a você a escolher essas ações. Ou caso você não se interesse em aprender a fazer isso, mas queira que alguém faça isso para você, eu tenho a consultoria de investimento, onde a gente monta uma carteira personalizada de acordo com o seu perfil de investidor e os seus objetivos de longo prazo. Beleza? Agora partindo para o resultado do terceiro trimestre de 2022, vamos falar agora sobre o resultado operacional e sobre o resultado financeiro da empresa. Tá? Alguns destaques aqui da empresa, né? Referência no setor, então ela continua sendo líder absoluta no mercado de plataforma elevatória, desculpa, com 30% de market share. Se não me engano, o segundo player não deve ter aí mais de 5%, então realmente uma líder absoluta nesse mercado, né? Excelência operacional e benchmark para o mercado de plataformas elevatórias, tá? Escala e capilaridade, né? Então ela consegue escala na compra, porque ela tem muita máquina e você ser grande nesse mercado é um diferencial, e ela consegue atender o Brasil quase todo, tá? Então ela tem aí uma escala e capilaridade muito interessante. Isso pode ser um grande diferencial também para a entrada na linha amarela, que é o que ela pretende daqui para frente. Além disso, ela tem uma estrutura de capital robusta com baixo endividamento. Isso aqui é muito interessante nesse cenário atual de Selic alta, tá? Então, conforme a Selic vai subindo, o custo das empresas mais alavancadas, ele aumenta bastante, né? Então ela tem que pagar mais juros da dívida. E isso aí acaba depreciando no balanço, o que não é o caso da Mills, tá? Então, como ela praticamente não tem dívida, é uma empresa que não sofre esses balanços, digamos assim, da economia. Além disso, ela tem uma performance financeira com forte geração de caixa, o que é muito interessante. Vamos falar dessa geração de caixa lá no final, tá? E também tem uma forte governança corporativa, né? Eu tive a experiência aí de ver o Sérgio, que é o CEO, falar um pouco sobre a empresa, e realmente dá para ter muita convicção na tese, tá? Agora falando sobre a nova Mills, né? Empresa que eles pretendem ser daqui para frente, né, a entrada no mercado de linha amarela, que é um mercado extremamente fragmentado, com potencial de consolidação. Em tese, é um mercado relativamente parecido com de plataformas elevatórias, porque a dispersão entre os players é muito pequena, então tem vários players aí muito pequenos, mas são diversos players, e você ter uma empresa de capital aberto, como é o caso da Mills, com uma escala muito grande, com uma captação de recurso atraente, pode ser um grande diferencial, né, para ela entrar nesse mercado de linha amarela. Tá? Além disso, posicionamento único, né, com escala, estrutura financeira e governança corporativa, bem interessante. E a força da tese comprovada pelo histórico de crescimento e sucesso nas integrações de M&A, né, que é fusão e aquisição. Relacionamento de longo prazo com uma base de clientes ampla e diversificada. Agora os destaques operacionais, digamos assim. Receita líquida total consolidada de 282 milhões no terceiro TRI, né, um aumento de 46% em relação ao terceiro TRI de 21. E o ROIC, né, retorno sobre capital investido, de 25% na unidade de rental e 23% no consolidado, né, do terceiro TRI nos últimos 12 meses até o terceiro TRI de 22. Tá? O EBITDA ajustado consolidado chegou a 130 milhões com uma margem de 46%. Bem bacana isso aqui, tá? Depois eu vou mostrar para vocês a evolução do EBITDA, mas muito bacana esse resultado. E o lucro líquido consolidado de 64 milhões, quase 65 milhões, com margem de 23%. Além disso, a empresa manteve sua alavancagem bem baixa, né? Então praticamente sem dívida. A relação dívida líquida sobre EBITDA de 0,1 vezes, então nada que preocupe com relação à dívida. Investimentos eles totalizaram 206 milhões no terceiro TRI de 2022, que é um volume 13 vezes maior do que o mesmo valor registrado no mesmo período do ano passado.
Tá? Então, realmente a empresa botando aí com tudo o pé no acelerador, falando assim, queremos investir bastante daqui para frente e vamos continuar fazendo isso. Além disso, a empresa abriu novas filiais, né, atingiu aí a marca de 53 filiais abertas, o que reforça a nossa liderança no setor de locação. E também, junto com isso, né, tá aí fazendo seu terceiro plano de recompra de ações. Eles querem comprar até 1 milhão de ações com desembolso financeiro de 7 milhões de reais. Né? Então, bem bacana isso aqui. E falando um pouco sobre a entrada de linha amarela, né, terminaram a conclusão terminaram de comprar a Triangle, que é uma empresa aí que tinha 200 e poucas máquinas, e terminaram de locar também os primeiros equipamentos que foram adquiridos de forma orgânica. Tá? Então, bem bacana sobre essa entrada na linha amarela. Aí, questão ESG, né, lançamento de calculadora de gás carbônico, certificação Great Place to Work, enfim, bem bacana também para quem se interessa nessa parte ESG. Agora a parte de resultados da unidade de locação de plataformas elevatórias. A frota ela explodiu nos últimos trimestres, né? Então a gente saiu aí de quase 8.300 unidades para mais de 10 mil unidades. Eles já anunciaram que pretendem adquirir aí mais 800 máquinas até o final do ano. Então esse número aí vai subir para mais de 10.800 unidades até o quarto trimestre de 2022. Então, realmente é um avanço muito expressivo na aquisição de máquinas da Mills. Tá? Além disso, né, se a gente pegar aqui o somatório de quanto custaria repor essa frota total, custaria 3 bilhões e 100 milhões com uma idade média de 8,9 anos. Tá? Esse número ele é bem interessante se a gente comparar com quanto que a empresa vale hoje no mercado. Tá? Se a gente pegar aqui que a empresa vale hoje 2 bi e 790, a empresa está valendo menos do que o custo de reposição da frota. Tá? Então vamos lá, vamos fazer um cálculo aqui, para vocês não me deixarem mentir. A empresa vale 3 bi e 100 e ela está sendo negociada a 2 bi e 790. Então você tem aí 310 milhões que a empresa vale a menos no mercado do que o custo de reposição da frota. Então me parece uma certa irracionalidade de mercado, né? Não vejo motivo pelo qual a empresa devesse valer muito menos, considerando que a empresa praticamente não tem dívida, tá? E além disso ela tem toda uma geração de caixa e crescimento dos próximos anos. Então me parece, nesse primeiro momento, me parece que a empresa está realmente muito barata, dado o seu custo de reposição da frota, né? Olhando em comparação ao valor de mercado, beleza? Vou abrir um parênteses aqui, vou falar para vocês já que eu tenho Mills na carteira, inclusive uma posição relevante na minha carteira. Isso não quer dizer que é uma recomendação para você, mas esse é o tipo de empresa que eu gosto, né? Empresa que tem uma avenida de crescimento bem grande, que está expandindo as suas operações, que não tem muita dívida, tá? E que é bem resiliente no que ela faz, tá? Então, muito bacana esse modelo de negócio da Mills, especialmente essa entrada em linha amarela aqui, que tem aí mais histórias para rolar embaixo dessa ponte. Agora, a diversificação de receita, né, por cliente, melhor dizendo, por setor. O setor de construção civil ele representa aí 33% da unidade de alocação de plataformas elevatórias. O segundo setor mais importante é o setor de siderurgia e metalurgia, né, a indústria petroquímica, 9%, setor de serviços 8%, bens de consumo 6%, enfim, vai descendo aí na escala. Mas, de fato, o setor de construção civil é o que mais consome, digamos assim, a alocação da Mills. Né? E a diversificação da receita da empresa, a gente pode ver que os 20 maiores clientes são responsáveis por apenas 16% do faturamento da unidade de locação. Então, realmente, aí uma diversificação de receita muito bacana. Tá? A empresa é pouco dependente de um único cliente específico. Então, olha só, os 5 maiores clientes correspondem a apenas 7% da receita. E o top 10 aí corresponde a 11%, né, que é o top 5 mais o top 10. Então, corresponde a 11% de receita os 10 maiores clientes. Então, uma posição bem pequena por cliente também, o que é muito bom, porque ela não fica dependendo de nenhum contrato grande especificamente. Tá? A receita por tipo aqui agora. O mercado de locação é realmente o que mais impactou, né? O aumento na locação saiu de 148 milhões para 220 milhões. Tá? No trimestre ele teve um avanço aí de 169 para 241, então realmente um avanço na locação muito bacana. O EBITDA
ele subiu de 73 milhões para 112 milhões, tá? Então um aumento aí de mais de 3 pontos percentuais na margem. Agora o resultado, né, de uma outra linha de negócio que é bem importante também para a empresa, que é esse mercado de formas e escoramentos, né, que é essas formas aqui que eles usam para grandes obras especialmente, né, como é o caso aqui. O mercado de formas e escoramento foi onde a Mills nasceu, depois ela acabou migrando para o mercado de plataformas elevatórias e agora, né, botando aí o pezinho no mercado de linha amarela. A empresa já deu a entender que se viesse eventualmente uma proposta muito boa para esse segmento de formas e escoramentos, né, eles não falaram isso explicitamente, mas é o que estava subentendido. Eles poderiam vender esse segmento, tá? Então, como é algo que eles não estão investindo pesado nos próximos anos, eles podem acabar se desfazendo dessa unidade de negócio. Mas é uma unidade de negócio que acaba gerando muito caixa para a empresa. Então, por hora, é até interessante o resultado que ele vem gerando para a empresa. Tá? E por receita, né, se a gente for detalhar esse segmento de formas e escoramentos, a empresa saiu aí de 24 milhões de receita no terceiro TRI de 21 para mais de 41 milhões agora no último trimestre. Então, realmente um avanço aí bem expressivo. E o resultado EBITDA saiu de 5,9 para 18 milhões. Então, muito interessante esse resultado EBITDA da empresa. Né? A margem saiu de 24 para 44, então mais do que dobrou o resultado EBITDA em pouco menos de um ano. Então, bem interessante. No consolidado, a empresa vem crescendo bastante, né? Então ela cresceu aí 90 milhões de receita frente ao ano passado e quase aí 36 milhões de um trimestre para o outro, com o resultado EBITDA subindo aí de 79 para 130 milhões. Então assim, até agora é difícil achar um defeito na empresa, né? A empresa realmente vem sendo muito eficiente. O resultado consolidado agora financeiro, ele reflete basicamente o que a gente apresentou antes. O lucro, ele ficou praticamente em linha com o mesmo período do ano passado, tá? Mas teve aí deixa eu pegar aqui o apêndice, teve uma questão de imposto de renda que foi nesse trimestre. Então assim, a gente viu que no trimestre anterior teve uma incidência de apenas 2 milhões de imposto de renda e agora teve 26 milhões. Então essa diferença aí fez com que o resultado, o lucro líquido, ficasse praticamente em linha. Tá? Já vou voltar para essa página aqui, mas a gente consegue ver que o resultado financeiro da empresa ele vem expandindo ao longo do tempo e a geração de caixa é o que toda empresa gostaria que tivesse. Né? Então a empresa crescendo absurdamente sua geração de caixa, saiu de 78 milhões no trimestre anterior para agora ser de 97 milhões, com um consumo de caixa de 76 milhões, tá? Então a empresa realmente, isso aqui vem refletindo todas as aquisições que a empresa vem fazendo, toda a aquisição orgânica e inorgânica, né, da empresa. Então é natural, é até esperado que haja um consumo de caixa bem expressivo no curto prazo, né? E a gente vê isso aí sendo compensado de uma forma bem positiva no longo prazo, beleza? Não espero muitos dividendos da Mills, tá? Até porque é uma empresa que está em franca expansão, então é até melhor que ela não distribua dividendos e continue reinvestindo na própria empresa, até porque o retorno é muito positivo. Não vou falar de dívida, tá? Vou pular essa parte de dívida, até porque a empresa praticamente não tem dívida, né? Dada a sua alavancagem. Mas vou falar agora de retorno, que é o que interessa para o acionista. O ROI, né? Retorno do seu patrimônio, saiu de 6% para quase 16%, e o ROIC de 11,5% para 23%. Então, uma melhoria, né, no ROI e no ROIC, realmente aí a empresa mostrando para o que veio. O ROIC é acima do custo médio da dívida atual da empresa, que é de CDI mais 2,3. Vamos fazer o cálculo aí, o CDI está em 13,65 mais 2,34. Então, o custo da dívida da empresa é de 16% ao ano e ela tem um retorno aí de 23%. Então, até pode-se esperar que quando o CDI começa a cair, tende a cair agora a partir do ano que vem, a empresa possa se alavancar um pouco mais, né, porque ela está tomando aí uma medida bem conservadora, digamos assim, com relação à dívida. Eu imagino que há muito espaço ainda para ela crescer essa dívida, tá? Porque é uma operação muito rentável e compensa você pagar juros da dívida porque o seu retorno é muito maior. Desde que ela deu a entrada na operação dele em amarela, a empresa já se valorizou 76% entre janeiro e setembro de 22, tá?
e paralelamente eles registraram um lucro por ação de 81 centavos nos 9 meses de 22, o que representa 189% frente ao mesmo período registrado em 21. Então assim, se eu tivesse que dizer o resultado da Mills, cara, é excepcional. Não tenho o que achar de ponto negativo nesse tipo de resultado. Né? Uma empresa que, de surpresa negativa, confesso que não tive nenhuma. Tá? Não é porque eu sou acionista, enfim. Mas realmente a empresa mostrando porque veio. É o tipo de negócio que a gente gosta, né? Negócio que cresce, gera muito caixa, é rentável, né? E não é aquele tipo de negócio que, não, daqui a 5, 6 anos, quando a operação for grande, eu vou ser lucrativo. Não, isso aí a empresa já é lucrativa hoje, já dá um puta resultado hoje e vem botando aí o pé no acelerador com tudo para crescer ainda mais. No mais, gostei muito. Queria lembrar vocês que a gente trabalha com mentoria e consultoria de investimento. Esse é o tipo de empresa que eu já tinha recomendado para os meus clientes lá atrás. Então, se você se interessa em ter mais recomendações, que é o caso aqui da Mills, né? Empresas que geram caixa, são lucrativas, que crescem ao longo do tempo, que estão baratas, que podem ou não pagar dividendos, que vão fazer a bola de neve girar a seu favor. Né? Se você tiver interesse em investir nesse tipo de negócio, fala comigo que eu te ensino a investir nessas empresas. Ou se você não se interessa em aprender, né? Quer ter uma carteira personalizada com esse tipo de empresa no seu portfólio, fala com a gente que a gente monta aí uma carteira personalizada para você, né, na consultoria de investimento. Então o link para mentoria e consultoria eu vou deixar no primeiro link na descrição. Vou ter o meu contato aí de WhatsApp para você poder falar diretamente comigo. Tá? Não vai cair com nenhum robô, não vai cair com nenhuma secretária, vai ser diretamente eu e você. A gente pode conversar um pouco melhor sobre isso. Beleza? Muito obrigado para quem ficou até o final. Desejo a vocês ótimos investimentos.